Comunidades, quando você entra, é de lei deles você baixar o vidro e entrar com o pisca-alerta ligado. Em um momento desses, foram e me gritaram, ô, 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 ô. Quando eu olhei pro lado e vi aquela voz me chamando o cara de fuzil apontando pra mim, na janela do carona. Botei o dedo pra descer o vidro. Quando o vidro foi descendo, que chegou na metade que o cara tava aqui com o fuzil. Que o cara olhou assim, ó, que fez assim, né? Aí ele perdeu um pouco o foco do fuzil. Quando ele fez assim, eu saquei e dei nele. Matou ele na hora. Ele já caiu. Só que tinha mais gente atrás, que eu não tinha visto. E eu atirei nele e continuei atirando. Só que a arma foi e travou. Aí começou eles a atirar no carro. Começaram a dar tiro. A minha reação foi baixar a cabeça e meti o pé no acelerador. Né, o carro saiu meio manco. Né, eu falei, opa, os tiros deve ter pego em alguma parte aí do radiador, alguma coisa que perdeu força. Mas mesmo assim o carro ainda estava andando. Né? E eu acelerei como se não tivesse mais fim. Foi aí uns 300, 400 metros de onde foi o primeiro confronto, que eu passei pelas barricadas. Acelerei com tudo, foi onde eu cheguei perto da Avenida Brasil. O local foi ficando feio. Foi ficando realmente com cara de comunidade. Parei em frente da estação, meu celular tinha caído no banco ali, né? Eu peguei o celular, eu já sabia que eu estava dentro da comunidade. Eu passei por uma barricada. Eu precisava manter contato com alguém. Tirei a chave do carro, porque se eu tivesse uma chance de sair, o melhor jeito seria sair com o carro. Safei a pane da arma. Avistei essa casa que tinha um corredor. Mas por que o corredor? Eu estou dentro da comunidade, com uma arma só. Eu vou ficar em um local com espaço aberto ou vou ficar com um local com espaço pequeno? Eu pulei o muro da casa. Tinha gente na frente da casa que quando viu eu pular, correram, meteu o pé. Na verdade, os vagabundos já estavam atrás de mim. Né? O morador que estava ali ao redor só apontou. Ó, entrou ali. Eu precisava de ajuda, de apoio. Eu liguei lá pro meu trabalho, como eu te falei, que eu trabalho em Maré Zero. E quem atendeu foi o meu amigo, né, o Sargento Vieira, ofegante. Falei com ele. Pô, Vieira, olha só. Entrei na comunidade aqui de Lucas. Tá? Os vagabundos estão tudo atrás de mim. Manda o blindado aí urgente. Ele falou assim, que é isso, Sacramento? Tá brincando? Eu falei, não, cara. Vou estar brincando com a situação dessa? Impossível estar brincando com a situação dessa. Né? Manda aí urgente aí, manda urgente. Só que eu sei que não ia surgir do nada. O blindado não ia surgir, que eu trabalho em Maré Zero. Eu sei qual a burocracia para você mandar um blindado para a comunidade. Ainda mais na época que os ministros do STF tinham acabado de assinar a tal da ADPF 365. Qual coronel que ia botar o seu emprego em jogo e falar vai? Entendeu? Outra época, ele só falaria assim, ó, vai resgatar. Mas a gente estava em plena pandemia, em plena determinação do STF. Então, essa autonomia já não cabia mais a ele. Ele teve que passar essa situação para o escalão superior a ele. E às vezes quem está superior a ele não vai atender na hora, não vai atender no momento. Mas o policial que está encurralado, eu que estou encurralado, eu preciso que seja para ontem. Isso tudo, a casa vindo abaixo, né? De tiro. Precisaria ganhar tempo. Né? Tempo para mim era essencial, primordial naquele exato momento. E falei, Vieira, vou mandar minha localização também para você. Nesse interim de eu sair do carro, aí eu consegui falar com o Vieira, deve ter demorado uns 10 a 15 minutos, mais ou menos. Eu abrigado lá e os vagabundos não sabiam onde eu estava ainda. Mas sabiam que eu estava próximo, porque meu carro, eu estacionei o carro próximo. Teve um momento, né, que passou no corredor na rua, né, eu estava no final do corredor, olhando para a rua, e passou um cara de fuzil pelo portão. Eu escutando, entrou ali.
A pistola, ela tem um alcance útil de 50 metros. O fuzil é 1 quilômetro. Um tiro de fuzil numa parede concretada destrói. E eu pensando o que é que eu ia fazer. Meu irmão, nesse interim que o segundo passou para lá, parou um carro exatamente na frente do portão. Não sei se era Hilux ou se era Blazer, não sei te identificar. Eu sei que era um carro com caçamba, cheio de vagabundo dentro. Lotado de vagabundo, em cima. Eu olhei para trás, no final do corredor tinha uma escada. Eu olhei para trás e subi a escada. E bati na porta que tava lá atrás. Comecei a bater, quase já arrebentando a porta, né? Aí eu escutei lá de dentro, calma aí, calma aí. Aí uma pessoa abriu a porta. Eu com a arma na mão, já empurrei a pessoa já pra dentro, né? Revistei a pessoa, que tava dentro, porque eu não sabia quem era. Né? Revistei a pessoa, falei, entra. Quem tá com você? Quem tá mais com você aí, porra? Né? Às vezes, quando eu dou entrevista, essas coisas, eu viro pra câmera e peço desculpa, né? Pra aquele rapaz, entendeu? Mas, infelizmente, foi a minha vida que estava em jogo e era a única coisa que eu tinha para fazer, que estava ao meu alcance. Isso aí, quer queira ou quer não, eu fiz ele de refém. Não deixei ele sair. Ele queria sair. Ia falar que eu estava sozinho, que eu estava com a pistola. Ele ia me entregar para falar que eu não tô junto com ele. Porque quem manda na comunidade é o traficante, pô, que manda na comunidade. Entendeu? As pessoas que moram ali estão à mercê do traficante. Do ruim, se o traficante achasse que o cara estava me ajudando, na melhor das hipóteses, a família dele teria que sair da casa. E eu não deixei ele sair, empurrei ele para dentro de casa, só questionei se tinha mais alguém com ele, né? E fechei a porta. E na casa dele tinha uma janela que eu conseguia ver mais. Aí eu fui na janela e dei aquela fatiada, dei aquela olhada assim. Irmão, quando eu olhei assim, tinha um mar de vagabundo. Em 60 de fuzil, pistola, de tudo que eles estavam. Moto pra caramba. O que acontece? Eu fui, peguei a arma, fiquei olhando pra minha arma e pensei assim, falei, o que é que eu vou fazer contra esse monte de fuzil e com uma pistola que já travou? Pensei nisso mesmo. Olhei pra arma e tal, aí botei ela aqui, ó, na testa, assim virada pra testa, fiquei pensando, o que é que eu vou fazer, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Me dá uma luz. Aí eu pensei, falei, vou levar o máximo possível que eu puder levar e a última munição é minha. A última munição é minha, porque me pegar vivo não vão me pegar nunca, jamais. Né? Porque esses caras, eles esculacham mesmo quando pegam. Tortura muito, mas muito mesmo, não é pouco não. Né? Eu já tive colegas mortos, né? Foi pego vivo e foi torturado. Né? Tive colega que cortaram a orelha, cortaram o nariz. Tive colega que foi arrastado por cavalo. Tive colega que foi deitado na rua, os caras ficavam passando com a moto e o carro por cima. 2 semanas antes, um cabo do 15º Batalhão, ele tinha sido reconhecido perto de uma comunidade, botaram ele na mala do carro dele e tocaram fogo nele vivo. Só que levar alguém comigo, eu ia levar alguém comigo. E é o que eu falo até hoje. Hoje, se me pegar no trânsito, pode vir para me matar com disposição, pode vir. Mas venha contando que alguém vai junto comigo. Eu sou policial, eu não tenho medo de vagabundo. Entende? Eu tenho medo de morrer sozinho. Vai junto comigo pro inferno. Quando eu tava pensando, né, que a última munição era minha, bateram na porta. Bau. E a porta, eu abaixado, né? Eu tava abaixado. E a porta tinha aqueles vidros canelados. Aqueles vidros que você via a sombra. Você não conseguia ver a pessoa, mas você via o vulto. E tinha 2 vultos. 2 vultos tinha. Aí começou a bater na porta. Bau. Mexeu na maçaneta, começou a mexer na maçaneta. Aí eu virei pro garoto, fiz assim, ó. Não abre não. Não abre não. Aí ele, eu vou abrir. Eu falei, não, tu não vai abrir não, porra. Não abre não, cara, abre não. Ele, não, eu tenho que abrir. Aí o garoto falou, já vai. Falou, já vai. Tem gente em casa, né? Tem que abrir, né? Quando ele meteu a mão na maçaneta que ele abriu,
Deu no meio da testa dele. Caiu igual a um saco de batata, nem se mexeu. Tinham dois. Ficou um nessa porta e o outro nessa porta. Quando ele abriu, eu peguei o da porta principal, que é o que dá na escada. O que tava nessa porta aqui, tinha uma varandazinha. Pulou o segundo andar e correu com tudo. Esse cara caiu, tava com um fuzil. Foi o presente de Deus. Aí eu peguei o fuzil dele, os carregadores dele e a granada dele. Me deu uma sobrevida. Eu falei, opa, eu já aguento ficar mais um tempo aqui. O moleque apavorado, tá gritando a todo tempo. Depois que esse cara caiu, aí a casa veio abaixo, cara. A casa veio abaixo do pessoal que tava na frente. Milhões de tiros, pô, milhões de tiros. Me cercaram por trás. Primeiro ponto, peguei o fuzil do cara, né? Vi o fuzil. Ao pegar o fuzil, eu olhei o fuzil, mirei pra parede e apertei o gatilho para poder ver se ia atirar, se ia disparar. Não disparou. Fez só o tec. Não estava carregada, só estava alimentada. Olhei pro fuzil, que eu não conhecia aquele fuzil. Fui conhecer depois. Foi me informado que era um G3 762, o calibre dele. Eu fiquei olhando pro fuzil para ver se... Fiquei olhando, procurando a alavanca de manejo. O que é alavanca de manejo? É aquela alavanca que você pega e joga a munição na câmara. E eu não achava essa alavanca. O foco que a gente usa, a alavanca, né, de manejo, tem uns que é tipo um dedo, redondinho, só que ele é bem grotesco no parafal. No G3 não, no G3 ele faceia o fuzil. Você tem que botar a unha para puxar entre a vida e a morte ali, correndo risco ali o tempo todo, e você tinha que botar esse fuzil para funcionar. Eu olhei, comecei a olhar, coisa e tal, aí consegui carregar, virei pra parede de novo e dei, pau, aí saiu bonitão, né? Peguei o fuzil, desci a escada de novo, e fui pro final do corredor de novo, né? Fiquei lá com o bicão pra fora do portão aguardando. O primeiro que botou a cara, eu já dei já. Aí, meu irmão, quando eu dei esse tiro, começou a vir. Um monte de tiro. Começou. Eles davam 1 milhão, eu dava um tiro. Porque minha munição era contada, não era igual a deles. Entendeu? E aquele tiro que eu dava, não era tiro que eu tava mirando. Era tiro de advertência para eles não virem. Eles não entrarem. Manter distância. Mas eles estavam com ódio no coração que eles queriam entrar, pô. Me cercaram pela casa de trás, né? Graças a Deus que a casa que eu fiquei, né, foi num local tão peculiar que para eles ter acesso à casa de trás, eles tinham que ir por uma rua atrás, entendeu? Não era a casa do vizinho assim que você conseguia voltar. E a parte da casa de trás desse vizinho era um muro um pouco alto. E eles não pulavam para cá, porque se pulasse, ia levar tiro. Então eles ficavam lá de cima atirando também. E teve um momento que eu estava no final do corredor atirando, que o tiro que estava vindo de trás cessou. Por uns 10, 20 segundos cessou o tiro. Meu irmão, quando cessou esse tiro de trás, eu só escutei no chão, bateu. Quando eu olhei, meu irmão, a granada. Aí, meu irmão, eu virei pra escada e corri com tudo, meu irmão. Eu subi de novo pra dentro da casa, entendeu? Subi com tudo. Nisso que eles jogaram a granada, eles ganharam o corredor, onde eu tava. Aí ficaram o quê? Ficaram a 3 metros de mim, 4 metros mais ou menos de mim. Aí eu fiquei cercado onde eu estava no corredor, fiquei cercado na parte da frente da casa e fiquei cercado por trás. E nisso tudo, eu ainda tinha que atender o telefone, e tinha que ficar atento às portas, à janela e à porta para ninguém entrar, né? E eu tinha que falar com o Marezé, que estava tentando falar comigo também. Foi engraçado até uma parte quando o Vieira falou, o Vieira me ligou e falou assim, ô Sacramento, como é que tá aí? Eu falei, porra, como é que tá o quê, caralho? Não tá estudando não, porra. Cadê o reforço? Calma que tá chegando. Eu falei, porra, calma. Quando chegar eu vou estar morto, porra. Teve um determinado momento que eu olhei pra janela que eu tinha olhado pra frente, olhei pra janela, a janela tava reganhada, aberta. Aí eu falei, pô, preciso fechar aquela janela, porque se eles jogarem a granada lá de baixo, tacar pra dentro, aí vai
vai ficar ruim. Porque os caras que estavam atrás não tinham um ângulo legal pra jogar dentro da casa, mas quem tava ali da frente dava pra jogar pela janela. Aí eu fui agachado, eu andei tanto tempo agachado que eu fiquei uns 2 dias sem conseguir andar. Aí eu com o bico do fuzil, andei agachado com o bico do fuzil, meti na janela e fechei a janela, né? Meu irmão, quando eu botei o bico, eu fechei a janela veio abaixo de tiro. Aquele vidraceiro no chão dificultou mais ainda andar dentro da casa. Isso aí, que eu tô te contando aí, já tinha passado uns 40 minutos, mais ou menos. Meu telefone tocou de novo, né, depois de um tempo. Aí o Vieira falou assim, ô Sacramento, o tenente tá pedindo pra você ligar pra ele. Eu vou ligar pra quem, pelo amor de Deus, cara, agora, cara? Pede pro tenente me ligar, pô. O tenente tá dentro do blindado, pô. Não tava raciocinando direito, entendeu? E eu ali, embaixo de fogo, que tinha que raciocinar, cara. E não tem jeito, a vida era minha, pô. Tudo tava batendo certinho, tá entendendo? Um erro que acontecesse ali, eu ia de arrasta pra cima. Então, é o que eu falo, é humanamente impossível eu estar sozinho ali naquela situação, entende? Né? Eu tô puxando mais pra um lado espiritual. Aí o tenente foi e me ligou. Pô, Sacramento, você tá onde? Eu falei, chefe, passei embaixo da linha do trem, dobrei à esquerda, vim direto, passei pela barricada e parei estou parado numa casa em frente à estação de Praia de Lucas. O meu carro é uma Toro preta que tá toda furada, tá parado em frente da casa. Não desliga não, que eu já tô na rua já, com blindado. E realmente, eu já escutava os tiros, né? Eu escutava um monte de tiro que já não era pra mim. Era um pouco longe. Aí ele, no telefone, já tô na rua. Aí eu fui na janela devagar, a janela que eu falei que foi pra baixo. Fui devagar, levantei, quando eu levantei a rua já tava deserta. Ele, eu tô na rua. Aí eu parei e fiquei. Aí, qual a minha outra preocupação? Eles não sabiam quem eu era. Não sabiam a minha cara, não sabiam quem eu era. Eu tava com um fuzil na mão. Um fuzil na mão com roupa paisana dentro da comunidade é vagabundo. A minha preocupação era que os policiais não atirassem em mim também. O que é que eu fiz? Eu tava com o tenente de telefone e falei, abre a porta do blindado devagar e olha pra cima. Aí ele pegou a porta do blindado, abriu assim devagar, eu peguei na corrente do fuzil e levantei. Né? Tô aqui. Quando o blindado chegou na casa, né, que os policiais do blindado vieram fatiando a casa, foi que o tiro de trás que parou. Porque até então a rua da frente estava deserta, mas atrás ainda estavam atirando. Conseguiram chegar e viram aquele cenário todo de destruição. A casa toda furada, o cara morto, eu com o fuzil na mão, entendeu? Aí o pessoal falou, pô, e a sensação de alívio, cara. Ficamos na casa, mas aí depois chegou o choque. Depois que o blindado do 16 chegou, né, depois de uns 20 minutos mais ou menos, chegou o choque. Eu só fui sair da comunidade, era 9 da noite. Aquele peso todo, né, sai de você. E eu tava com muita sede, mas muita sede mesmo. Não foi pouca não, né? A primeira reação que eu tive foi abrir a geladeira do morador lá e pegar uma garrafa de 2 litros lá e beber. Foi a primeira reação, né? E depois a minha segunda reação foi mandar um áudio pro Vieira agradecendo, falando que chegou tudo bem e agradecendo a ele que o Caveirão chegou para me resgatar. Não, o moleque tava dentro da casa ainda. Eu imagino a cabeça dele, cara, como ficou na época. Depois disso, eu fui para diversas cerimônias. Foi aberto um processo de bravura. Aprendi 2 granadas, um fuzil, 2 vagabundos mortos. Aí fui promovido a segundo sargento. A lição que eu tiro disso tudo, principalmente no Rio de Janeiro. Se você não conhece o local, não vá, ou vá com alguém que conhece o local. E isso
Não é só para policial militar não, tá? Tô falando para qualquer cidadão. Isso não abalou minha vida em nada. Sigo normal, sigo em frente. Tanto que quando aconteceu isso comigo, vários colegas falaram assim para mim: se eu sou você, eu vivi apto C agora. Apto C é psiquiatria, entendeu? Porque na rua tá difícil você trabalhar. É muito difícil um policial trabalhar. Mas é o que eu te falei, uma troca de tiro para mim é uma coisa normal, infelizmente. Fui para casa, dormi de boa, acordei no outro dia, segui a minha vida normal, tanto que 2 dias depois eu estava de serviço normal.